Olá, está começando Conexões dessa quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara, cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros. Hoje estou vestindo uma roupa azul e sentada em uma redação da TV UFG. E está comigo hoje fazendo a interpretação para Libras nesse bloco, o Weber Flávio. Ele é um homem de pele clara, calvo, que usa barba e óculos. Muito obrigada pela sua presença, Weber. E lembrando que você pode assistir ao Conexões em diferentes plataformas. No canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, também no site e no aplicativo da TV UFG e pelas redes sociais. O programa é exibido simultaneamente no canal do YouTube. E você pode assistir tanto ao vivo ou conferir depois em qualquer dia e horário. E hoje o nosso tema tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil nos últimos dias. Mas uma coisa que não é de hoje. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado um crescimento da disseminação de informações falsas e de teorias da conspiração, principalmente por meio das redes sociais. Chegamos a um ponto em que parte da sociedade, muitas pessoas, só se informa por meio desse conteúdo, sem comprovação na realidade. E muitas vezes não tem acesso a informações da mídia tradicional. E assim acaba vivendo numa bolha, numa realidade paralela, se a gente pode chamar assim. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o professor João Botelho, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, para tentar explicar um pouquinho esse fenômeno. Olá, Camila, agora com áudio disponível para todas e todos. Eu que te agradeço pelo convite. Sou uma pessoa de branca para parda, com barba e cabelos grisalhos. Estou de camisa preta, sentado em uma sala residencial. Professor, para a gente começar a falar sobre isso, como que a gente pode explicar esse crescimento das informações falsas, dessas teorias que deturpam a realidade? A gente sabe que informação falsa e teoria da conspiração sempre existiu, né? Fofoca, boato, mentira, mas elas tomaram uma proporção muito maior com a chegada das redes sociais, com o avanço da internet, né? O maior número de pessoas produzindo, divulgando e consumindo esse conteúdo. Dá para a gente explicar um pouquinho como que a gente chegou nesse ponto em que a gente está hoje? Camila, é um processo, como você própria introduziu, de longo prazo. Então, internet, redes sociais não são adventos do período em que vivemos na atualidade. Já vem de um prazo longo atrás, assim, em termos históricos, não tão longo, mas para o nosso tempo de vida, sim, longo. Inicialmente, havia uma visão, até certo ponto, ingênua, romântica, sobre o advento da internet, quando redes sociais nem tinham a difusão que tem hoje, no sentido de que a internet vinha para democratizar o acesso a conteúdo e informação, como a ferramenta definitiva para que as democracias tivessem cada vez mais participação cidadã na tomada de decisões. Com o passar do tempo, ficou evidente, e hoje temos mais clareza sobre isso, que a internet pode servir tanto para o bem quanto para o mal, a depender do uso que se faça dela. Essa possibilidade de democratização do acesso a conteúdo e informação acabou servindo também para que, como você falava, veículos tradicionais de comunicação não sejam os únicos a dar acesso às informações, não tenham mais tanta importância quanto tiveram no passado em servir como filtros na seleção de informações, na checagem da confiabilidade das informações. Hoje, cada pessoa, além de se informar, é também provedora de conteúdo para outras pessoas. Tudo isso dá margem a uma série de distorções,
difusão de conteúdo falso ou manipulado para certos objetivos. É claro que há diferentes maneiras de lidar com esse tipo de abertura, com essa diversidade de fontes de informação que estão acessíveis para a população na palma da mão, só fazendo uso do celular, por exemplo, entre outras possibilidades, entre outros dispositivos. Então, há diferentes maneiras de lidar com essa diversidade de informações. Algumas pessoas o fazem para confrontar as fontes e chegar às suas próprias conclusões, e outras fazem para limitar, em vez de ter um aproveitamento da riqueza de fontes, pelo contrário, essas pessoas limitam o número de fontes que utiliza para se informar àquelas que confirmam o seu ponto de vista. Professor, vou avançar um pouquinho mais na questão para a gente já ir tratando de outros temas. Certo. A gente nomeia esse programa como Realidade Paralela, para até fazer uma referência a que um pesquisador recente da Universidade Federal na verdade, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, perdão, a UERJ, é um professor chamado João César de Castro Rocha, que diz que o Brasil está se tornando um laboratório dessa realidade paralela, né? Da instalação de um Estado totalitário, né, baseado nessas informações que tem um determinado fim, como o senhor colocou, né, tem um fim de consolidar certo tipo de visão de mundo, em que eu acabo consumindo informação não para entender o que está acontecendo, mas para comprovar aquilo que eu acredito, né? Como é que o senhor entende essa realidade paralela, pensando principalmente no que tem acontecido desde o resultado das eleições, né, em 30 de setembro, em que uma parcela da população começou a ir às ruas exigindo coisas a partir da Constituição, mas que não estão na Constituição, divulgando informações de prisão de ministros do STF ou de estado de sítio, que não aconteceram, mas que elas acreditavam por estar dentro desse grupo e por acreditar em tudo que esse grupo produz de informação. Antes de te responder, Camila, já que nosso tema é realidade paralela, a título de precisão da informação, o segundo turno foi em 30 de outubro, então estamos agora no início de novembro, testemunhando, já não com tanta intensidade, esse tipo de comportamento que você descreveu. E pode ser definido mais bem por ferramentas, por teorias da psicanálise. Eu estou aqui como cientista político, mas para tratar do tema mais específico a que você fez referência, pessoas que vivem em realidade paralela, a psicanálise é mais adequada do que a ciência política ou outras áreas ou campos do conhecimento aos quais eu estou mais vinculado, sociologia, relações internacionais. De qualquer maneira, esta realidade paralela que você fez referência se constrói com base em um fenômeno tanto individual quanto coletivo. É uma dissonância cognitiva. As pessoas como que desviam, a partir de certo momento, sua associação, sua vinculação com a realidade e não conseguem mais voltar, refazer o caminho de volta à realidade que pode ser confrontada com evidências. Então, esse fenômeno de dissonância cognitiva se localiza tanto do ponto de vista individual, para cada uma das pessoas que se inserem nessa situação, quanto do ponto de vista coletivo, porque uma pessoa passa a, se não determinar, ter uma influência significativa sobre o comportamento da outra que está na mesma situação. É como que um comportamento de manada, seja qual for o termo para fazer referência à coletividade que se queira usar. Então, as pessoas que estão nessa realidade paralela, nessa situação de realidade paralela,
têm um comportamento ao mesmo tempo individual e coletivo para se manter todas na mesma situação. Como sair dela, que seria a próxima pergunta a se fazer, não sei se você pensava o mesmo. Seria, professor, esse o rumo. Pois é um desafio muito grande. Por quê? Entre outros motivos, porque já há estudos mostrando que as pessoas recusam informações que contrariem seu ponto de vista. Você é jornalista, imagino que outros e outras jornalistas que nos vejam saibam do mesmo, e tem acesso a, ou até trabalha com isso, checagem de fatos, fact-checking. Os estudos aos quais eu fazia referência mostram que as pessoas confrontadas com fact-checking, com checagem de fatos, recusam, preferem continuar a se servir das mesmas fontes de informação, ainda que manipuladas, inverídicas, e mostrar, e depois de saber que essas fontes são assim, do que buscar outras que pudessem contrariar seus pontos de vista. Então, é um desafio, repito, fazer com que a pessoa saia da repetição do mesmo comportamento, se afunde cada vez mais na realidade paralela, ao ponto de comemorar situações que não são verídicas, recebeu a informação falsa, seja lá por que meio for, normalmente WhatsApp, e comemorou algo que isso não passou, que não se passou. Então, é o extremo da realidade paralela, um comportamento assim. A pessoa espera tanto que aquilo seja verdade que comemora antes de saber que é verdade, porque já está condicionada a acreditar que seja verdade. Então, para terminar a parte do que fazer, do desafio que temos pela frente, trata-se de um processo de construção que também terá de ser coletivo, no sentido de umas pessoas, sobretudo aquelas que cultivam um senso crítico, conseguem não estar tão sujeitas à manipulação, de chamar a atenção das outras para a situação em que se enfiaram, né? Para usar uma metáfora, é quase como que se estivessem com a cabeça afundada em um buraco, e não tiram a cabeça dali. Eu sei que é cansativo, eu sei que é facilmente algo que tendemos a desistir de fazer, mas como sociedade temos esse desafio pela frente. Professor, e quais são os riscos que nós podemos enfrentar enquanto sociedade, né, para a nossa vida em sociedade, para a democracia, que pelo menos aqui no Brasil que a gente vê é que essa realidade paralela é uma realidade que muitas vezes nega os preceitos democráticos, né, nega a validade das eleições, muitas vezes distorce artigos da própria Constituição ou as atribuições das diferentes forças do Estado em prol dessa realidade, né? O que esse grupo de pessoas que têm acreditado nessas informações inverídicas e nessas teorias da conspiração podem fazer contra a vida em sociedade e contra a democracia? Os riscos estão evidentes e continuam em processo de se tornar mais concretos. O fato de haver uma mudança de governo, como teremos a partir de 2023, não significa que tudo sobre o que conversamos até agora no programa não continue vigente e como fonte de riscos para a democracia brasileira. Você própria mencionou de manifestações que pedem... É até curioso que, conforme a situação, as pessoas como que saem da realidade paralela e voltam à realidade. Então, o que se pede hoje não é mais intervenção militar, porque esse termo ficou como que taxado de ilegal, e sim intervenção federal, para que se fuja da possibilidade de punição ou veto à propagação
da expressão. Então, para isso, sim, as pessoas se atentam, mas para o fato de que seja intervenção militar ou seja intervenção federal, a inconstitucionalidade é a mesma, né? Não há essa possibilidade, segundo a Constituição brasileira, a menos que o que eu não quero que as pessoas entendam como uma proposta, muito pelo contrário, mude a Constituição, a menos que se faça uma Assembleia Constituinte para mudar a Constituição e tornar esse tipo de pedido constitucional. Então, os riscos são latentes, mas temos, com a mudança de governo, uma perspectiva de direcionamento para outros caminhos. O que eu quero dizer mais exatamente? Em um país como o Brasil, com um sistema presidencialista de governo, a plataforma da presidência da República é muito importante. Acumula poder, tem capacidade de pautar agenda, influenciar comportamentos. Vimos muito bem tudo isso nos últimos 4 anos, em que tivemos um governo negacionista. Então, com a perspectiva da mudança de governo e para um tipo de exercício do poder, no mínimo, sem esse caráter negacionista, podemos esperar, podemos ter alguma esperança que haja uma influência, não só sobre as pessoas que votaram na candidatura vitoriosa, como sobre as demais que votaram na candidatura derrotada. O período de 4 anos, para tudo que tem se passado, é pouco, mas já foi um passo na direção de se utilizar de uma maneira mais apropriada, mais à altura do cargo dessa plataforma importante, que é a presidência da República, para, por exemplo, uma pacificação da sociedade brasileira, uma diminuição do ambiente de tensão, conflito, que tivemos nos últimos 4 anos de maneira mais intensa, mas também desde antes, desde pelo menos 2015, com a primeira contestação do partido então derrotado ao resultado de uma eleição desde a redemocratização no Brasil. No caso, eu me refiro a uma eleição presidencial. Uhum. Professor, em relação ao que a Justiça tem feito, né, TSE, ou Supremo, de retirar muitas contas do ar, contas que divulgam conteúdo majoritariamente falso, impedir que as pessoas abram novas contas, né? Isso, de alguma maneira, pode reduzir os danos, pode educar a sociedade para entender que essa divulgação é criminosa, porque muitas vezes a gente vê que essas ações resultam em novas teorias, né? Da censura, do cerceamento de direitos, de perseguição. Como é que o senhor identifica essa questão? Camila, a moderação, seja de instâncias oficiais ou das próprias plataformas na internet, é importante, mas até como eu entendi que é sua opinião, sou cético a respeito delas, no caso, a respeito da moderação, no sentido de ser a solução para tudo, de ser uma panaceia que resolva todos os problemas. Vou na linha do que você comentava, e até dei um exemplo anterior sobre isso. Conforme a necessidade, há uma adaptação, renovando termos, estratégias para contornar as dificuldades que a moderação impõe. Então, eu vou mais na linha do que falava antes, da construção de todos e todas como sociedade, no sentido de chamar a atenção daquelas pessoas que seguiram por caminhos que se desviem da realidade, confrontar essas pessoas com os fatos verídicos, conforme o caso, até constrangê-las para que voltem a ter vergonha
de falar barbaridades em público, escrever barbaridades em canais públicos que outras pessoas possam ler. Já tivemos uma sociedade, em alguma medida, assim, em que as pessoas tinham vergonha de expor barbaridades, posições preconceituosas e outras tendências em público, e seria importante que voltássemos a ter essa condição, ao menos de uma parte majoritária da sociedade. E para isso, não só o trabalho de cada um é importante, como também, claro, o que é sempre necessário, independentemente da situação. Nós aqui na Universidade Pública, felizmente, temos essa dimensão, uma educação de qualidade e acessível a todas e todos, porque é assim que se forma senso crítico. É claro que não há uma garantia de que todas as pessoas com acesso a ensino superior, vemos nos dados de escolhas eleitorais que nem sempre é como, em tese, se espera. De qualquer maneira, o acesso a ensino superior ou ensino de maneira prolongada, independentemente de ser no nível superior, é uma porta de entrada para que as pessoas formem um senso crítico. Até por isso é importante que a sociedade também reaja às tentativas de limitar ou até eliminar o ensino crítico na sociedade brasileira e em outras. Então, eu vou mais por esse caminho, sem menosprezar a importância da moderação para o funcionamento da internet. Professor, então o senhor acreditaria mais também numa educação midiática, uma educação para a mídia? Não sei se talvez até mais cedo do que da universidade, né, que as pessoas desde cedo comecem a compreender como são feitas as notícias, a questão de checagem de fatos, o que é realidade e o que é fantasia, né? Será que isso também poderia auxiliar? Já vi algumas pesquisas de países nórdicos, principalmente, que investem nisso e evitam que a população caia nesse tipo de informação falaciosa. Sim, eu também já li a respeito, Camila, de disciplinas desde o nível básico de informação que instruem a pessoa sobre como escolher suas fontes de informação, confrontar o que lê nas diferentes fontes, ter alguma noção sobre a produção de informação e os filtros que precisamos ter, independentemente dos que a própria mídia nos fornece. Esse é um ponto que eu também valorizo. Agora, há outras possibilidades que podem ser úteis para complementar. Já conversamos sobre o esforço coletivo, a educação que forma cidadãos e cidadãs críticos. O que você lembrou na sua pergunta, no seu comentário, é parte dessa educação para a formação de cidadãos e cidadãs críticas. Então, sim, é algo que vale o investimento, até no sentido de pensar em introduzir nos currículos das escolas, desde o nível básico, em diferentes lugares do mundo. Bom, professor, acho que a gente conseguiu tratar de vários temas a respeito dessa realidade paralela tão preocupante, né? Que nos assusta um pouco, nos choca pelas possibilidades de entraves à democracia, né? Entraves ao processo eleitoral que foi realizado recentemente. Queria agradecer muito a sua presença aqui, professor João. Espero que a gente possa conversar em outros momentos também sobre outros assuntos. Muito bom ter o senhor com a gente de novo mesmo, agora fazendo parte da UFMG. Camila, estou à disposição e, como sempre, tenho prazer em participar do programa com você para essa troca de ideias. Agora, em um formato em que há mais espaço até para falar, no caso de alguém como eu que gosta de falar, é bem-vindo esse espaço extra. Obrigada, professor. Agradeço a você que acompanhou a entrevista. E peço para que você continue aí com a gente, porque daqui a pouco tem mais informações sobre o Brasil, sobre o mundo e também dicas culturais aqui no Conexões.
Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, dia 10 de novembro. E quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques. O Diogo é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. Obrigada pela sua presença novamente, Diogo. Bom, e nesse bloco a gente fala um pouquinho sobre a mesma questão que a gente discutiu no primeiro bloco a respeito das manifestações, né, antidemocráticas, golpistas, e é uma informação que vem da PRF que foi divulgada na última terça-feira. Bom, no final da manhã da última terça, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que houve 65 prisões e que foram aplicadas mais de 7 mil multas a motoristas que estavam bloqueando rodovias federais em todo o país. Os valores dessas multas, elas dependem do tipo de infração e podem variar de 5 a 17 mil reais, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Segundo a PRF, as infrações somam mais de 18 milhões de reais. Isso em 9 dias de atos antidemocráticos que começaram logo depois do resultado final das eleições, no segundo turno das eleições para presidente da República, no domingo, dia 30 de outubro. Bom, os grupos, eles impediram o tráfego ilegalmente em rodovias federais, desde aquele domingo, contra o resultado das eleições. As manifestações mais intensas ocorreram nos primeiros dias, logo depois do resultado, e foram enfraquecendo ao longo da última semana. Ainda de acordo com a PRF, restavam, na verdade, na terça-feira, 3 pontos de bloqueios, 3 interdições em rodovias federais. Isso nos estados do Paraná e do Mato Grosso, mesmo depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinava a liberação das vias e também a multa se as pessoas continuassem a fazer essa interdição. Ao todo, mais de 1.000 manifestações já haviam sido desfeitas até a última terça-feira, segundo a corporação. Foi uma notícia triste para o país. O Brasil chega à Conferência do Clima, que começa nesse domingo no Egito, que começou, na verdade, nesse domingo no Egito, com um recorde bem alarmante. O país foi responsável pela emissão de mais de 2 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, apenas no ano de 2021. Com isso, houve o maior aumento nas emissões nacionais nos últimos 19 anos. O país, então, entra para o grupo dos 5 maiores poluidores do planeta, ficando atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia. A COP27 reúne chefes de Estado e representantes da sociedade civil para discutir estratégias de enfrentamento à crise climática. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vai participar do evento como presidente eleito, a convite do consórcio interestadual da Amazônia Legal. Durante a campanha, o petista se comprometeu a cumprir o Código Florestal para reduzir o desmatamento da região. Uma projeção de cientistas estima que, se Lula reduzir o desmatamento em níveis semelhantes aos dos governos anteriores, os 2 governos anteriores de Lula, é possível poupar quase 76 mil quilômetros quadrados de florestas. Essas informações foram compiladas pela seção Igualdades, da revista Piauí. Então, o que nós aguardamos, o que o mundo aguarda nesse momento é que o Brasil volte a combater o desmatamento de forma efetiva e possa sair dessa lista dos 5 países que mais poluem o mundo. E uma informação sobre saúde, também bem preocupante. Ainda mais para quem achava que a pandemia de Covid-19 já era coisa do passado. Uma nova onda de vírus respiratórios tem alarmado especialistas e voltou a lotar alas pediátricas de hospitais em diferentes países. Segundo especialistas, esse é um fenômeno muito menos grave do que o da pandemia de Covid-19, que entre dezembro de 2019 e este ano, 2022, causou pelo menos 6,5 milhões de mortes em todo o mundo, segundo a plataforma Our World in Data. Bom, no entanto,
há uma confluência nesse momento de 3 infecções diferentes. Pela Covid-19, pelo vírus influenza A e por um vírus chamado de sincicial respiratório, que causa bronquiolite e pneumonia em bebês. A união desses 3 diferentes vírus está causando uma coisa que os especialistas chamam de tripledemia. Tripledemia, até é difícil falar essa palavra. Ou seja, 3 epidemias coexistindo e voltando a lotar hospitais. De acordo com dados epidemiológicos mais recentes da Organização Pan-Americana da Saúde, os países mais afetados até o momento com essas 3 epidemias são Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguai e Brasil. Nesses países, há uma combinação das 3 doenças respiratórias. E o pior é que elas apresentam sintomas bem parecidos, que são febre, congestão nasal, tosse, dor de cabeça e dor de garganta. Então, preciso novamente tomar cuidado em relação à aglomeração, ao uso de máscaras, álcool em gel e também, claro, fazer testes para a Covid-19, caso haja o aparecimento desses sintomas, e se preocupar também com crianças, né? É interessante pensar que, para pessoas com um sistema imunológico sem alterações, a maior parte dessas doenças não apresenta grandes riscos. Basta alguns dias de repouso e medicação para que elas sejam tratadas, né, para que os sintomas sejam tratados. Mas, para pessoas com sistemas imunológicos mais vulneráveis, como bebês, idosos e aqueles que têm fatores de risco, qualquer um desses 3 vírus pode ser perigoso. Então, isso é ainda pior quando eles atacam, né, ao mesmo tempo, já que podem deixar o sistema de saúde à beira do colapso. E assim, pode faltar leito para aquelas pessoas que precisam. E também faltar funcionários, né, para trabalhar no atendimento a essas pessoas. Então, bom ficar atento novamente à Covid-19, atento à influenza A também, adultos, crianças, idosos, e atento ao vírus respiratório, que pode causar bronquiolite e pneumonia nas crianças. Então, essas foram as informações desse bloco. Volto daqui a pouquinho para te dar algumas dicas culturais para o final de semana, mas antes disso eu lembro como participar do nosso programa. Você faz isso pelas nossas redes sociais, dá para deixar mensagens diretas pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, ou então comentar no chat da transmissão. Você pode mandar uma sugestão de tema para ser discutido, fazer sua crítica, seu elogio, ou mesmo um comentário sobre os nossos temas aqui do Conexões. Além disso, a gente tem um WhatsApp, que é uma linha aberta de comunicação com você. Se você quiser mandar sua mensagem, anota aí o nosso número, ou então tira a foto da nossa tela. Está aparecendo aqui o número, que é o 62991811406. 62991811406. Daqui a pouquinho a gente está de volta para finalizar o Conexões dessa quinta-feira. Esse é o último bloco do Conexões dessa quinta-feira. Eu continuo com a presença do Diogo Marques, fazendo a interpretação para Libras. Como você já sabe, o nosso último bloco é dedicado a dicas culturais, né, de eventos acessíveis ou baratos, para que você possa conhecer um pouco mais da cultura do estado, aproveitar o seu final de semana. Então, fica preparado que hoje tem várias dicas bem legais. A primeira delas é no Centro Cultural Otto Marques. Ele cedia a exposição As Matérias Vivas de Antônio Poteiro, Barro, Cor e Poesia. Essa exposição reúne 53 obras do acervo do Instituto Antônio Poteiro, sendo 39 pinturas e 8 esculturas, todas do artista. Além disso, também estão expostas 3 esculturas do pai de Poteiro, o Américo Batista de Souza, e 3 esculturas do filho dele, o Américo Batista de Souza Neto. Olha que interessante, né? A exposição ela vai agregar os trabalhos dessas 3 gerações e oferecer ao público a oportunidade de ver como a arte de Antônio Poteiro é herdeira, continuadora e transformadora da tradição ancestral presente na família dele. A mostra fica em cartaz até o dia 28 de novembro e a visitação é gratuita.
ela pode ser feita nesse horário que eu vou falar agora. De segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Para quem não conhece, o Centro Cultural Octo Marques fica na sobreloja do edifício Parthenon Center, na Rua 4, no setor central. E é nesse mesmo endereço que está a nossa outra dica cultural. O Centro Cultural cedia também a 3ª edição da Feira Jornada da Solidariedade, nesse sábado. O evento ocorre entre as 9 horas da manhã e a 1 hora da tarde. Essa iniciativa tem o objetivo de divulgar o trabalho de empreendedores e entidades que atuam na área social. A feira tem entrada gratuita e traz expositores das áreas da saúde, beleza, culinária e também vários brechós. O evento oferece à população uma programação cultural também, viu? Tem apresentação de fiandeiras, danças, exposições artísticas e recital de poesias. Só lembrando então, no Centro Cultural Octo Marques, neste sábado, das 9 da manhã a 1 hora da tarde. Nessa sexta e sábado será realizada a 9ª edição do Festival de Cenas Curtas da FETEG, que é a Federação de Teatro de Goiás. São 30 cenas de até 8 minutos. E todas elas têm entrada gratuita para a comunidade em geral. Elas são encenadas no Espaço Cultural da FETEG, que fica no setor sul. Nesse ano, o tema do festival é O Mundo que Temos, o Mundo que Queremos. E ele tem premiações para os primeiros colocados, né, dentre essas 30 cenas curtas que são apresentadas. Os espetáculos tratam, de forma geral, de questões como a ética, a cidadania, a diversidade, a tolerância e também temas bem complicados e que a gente tem vivenciado nesse momento, né, como o fascismo, a xenofobia, a misoginia, o racismo. Então, além de opção cultural, é também uma opção para debate desses temas na atualidade. As apresentações ocorrem sempre das 6 horas da tarde às 2 horas da manhã, para quem gosta aí de ficar até tarde apreciando atividades culturais. Então, lembrando que é no Espaço Cultural da Federação de Teatro de Goiás, que fica no setor sul, com entrada gratuita. E mais uma dica: hoje, quinta-feira, a exposição Olhares para a Dança, Masculinidades da Dança, Inventividade e Fricção, na década de 80, em Goiânia, recebe os grupos goianos Ateliê do Gesto e Tropistas Companhia de Dança, para uma noite de performances. A entrada é gratuita e as apresentações começam às 8 horas da noite no Instituto Riso, que fica na Avenida Cora Coralina, no setor sul. Eu me despeço agradecendo a sua companhia no Conexões. Te espero no nosso próximo programa, quinta-feira que vem, 4h30 da tarde, aqui na TV UFG. Um ótimo final de tarde para você, bom final de semana e até quinta.